Bom dia, irmãos, graça e paz. Se vocês puderem ir abrindo a Bíblia de vocês no livro de Tiago, nós vamos ler nessa manhã o capítulo de número 1, dos versos 5 ao verso 8. Trecho bem curto, mas de suma importância para essa epístola. Amém? Tiago, capítulo 1, versos 5 ao verso 8. Diz assim o texto: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Pai bendito, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, Pai. Após louvarmos e cantarmos das maravilhas que o Senhor tem feito, enaltecer e engrandecer o Seu Filho Jesus, e dizermos que estamos com o coração sinceros diante do Senhor, Pai, como nós estamos. Te pedimos nessa manhã, fale conosco. Fale conosco através da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre em nosso coração uma terra fértil para a Tua palavra. Que ela entre, frutifique, cresça e dê frutos em nossas vidas. Que eu não seja empecilho, Pai, para aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja, antes que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que apesar de mim, o Senhor fale com o Teu povo, Pai. É o que eu te peço, no nome do Seu Filho Jesus, e agradeço. Amém. Como obter sabedoria? Alguns diriam que é adquirindo muito conhecimento. Obrigado, Elise. Outros diriam que é com muita prática. Pratica bastante que você vai alcançar sabedoria. Alguns, um pouco mais espertinhos, diriam, não, é conhecimento e prática. Adquira conhecimento e pratique. Assim você alcançará sabedoria. Bom, para Tiago, o autor dessa carta, sabedoria é algo muito importante. Tão importante que alguns comentaristas vão dizer que o principal tema dessa carta é a sabedoria. Por mais que o tema sabedoria apareça explicitamente aqui nos versos 5 ao 8, e depois no capítulo 3, versos 13 ao 18, ela seria o fio condutor que guia toda a carta de Tiago. Na verdade, uma análise do texto, você vai perceber que ele está muito associado com a literatura sapiencial do Antigo Testamento, os livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó, principalmente o livro de Provérbios. Tanto é que a estrutura dessa carta lembra muito a leitura de Provérbios. É como se você estivesse lendo Provérbios, só que numa versão atualizada para o Novo Testamento. Então veja, sabedoria ela está envolvida com tudo aquilo que Tiago está falando ao longo dessa carta. E Tiago queria, a gente viu na semana passada, né, que Tiago queria que os seus ouvintes entendessem que é motivo de grande alegria quando eles passam por provações. Ele vai dizer que são diversas provações, provações de todos os tipos, né, de várias cores, de várias idades, né, como diria o sambista aí. Para quem entendeu a referência. Mas veja, Tiago, ele sabia que faltava algo, e falta algo, para que os seus leitores possam experimentar de alegria em meio às provações. E o que esse texto vai nos ensinar é que para ter alegria nas provações é necessário sabedoria que vem do alto. E veja, como obter então essa sabedoria? Tiago vai explicar ao longo desse texto, nós veremos que 3 coisas são precisas para obter sabedoria, segundo Tiago.
Primeiro, é preciso reconhecer a necessidade dela. Segundo, é preciso pedir a Deus sabedoria. E terceiro, é preciso pedir com fé, sem duvidar. Vejamos. Primeiro tópico. É preciso reconhecer a necessidade de sabedoria. Tiago começa, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria. Olha que interessante. O verso 4, Tiago termina dizendo, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então ele está falando, olha, tem um objetivo ali de vocês passarem por toda a aprovação. É que no final não falte nada. Mas aí ele já começa, então, para falar de sabedoria, dizendo, olha, se algum de vocês notar que lhe falta sabedoria, é como, a ideia aqui é que Tiago queria que os seus leitores, ao ver esse jogo de palavras, percebessem assim, calma aí. Ele fala que o objetivo da aprovação é que não nos falte nada, mas eu percebo que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa para mim enquanto eu estou passando por provações. E Tiago vai e deixa claro, sabe o que está faltando para você nas provações, para que você experimente a alegria durante as provações? É a sabedoria. Então ele está querendo deixar claro para os seus leitores, e serve isso para nós nessa manhã também, que nós necessitamos de sabedoria. Todo ser humano tem a necessidade de sabedoria. É como se Tiago estivesse dizendo, sei que você não vai admitir, mas você precisa de sabedoria. É provável que aqui os irmãos, para quem Tiago escreveu essa carta, enquanto eles estavam passando por provações e sofrimentos, eles fossem tentados a murmurar, e muito provavelmente alguns murmuraram, e não só murmuraram, mas pecaram também, cometeram outros pecados. Por quê? Porque durante as provações, as tentações, elas aparecem como oportunistas, querendo derrubar o cristão, querendo derrubar o crente. Tanto é que nos versos 12 a 18 do capítulo 1, Tiago vai tratar sobre a diferença entre provação e tentação. Porque a provação, ela vem da parte de Deus e é algo bom para o cristão, para o amadurecimento dele na fé. Mas a tentação não, a tentação, ela já vem de outro lugar. E aí o nosso pastor, daqui a algumas semanas, ele vai expor isso para a gente. Mas veja, Tiago sabe que em meio às provações, o cristão será tentado. E ele pode vir a pecar. E para que ele não peque, é necessário sabedoria. E nós também estamos sujeitos a isso. Em meio às provações, cair em tentação. Por isso, necessitamos de sabedoria. Mas talvez a nossa dificuldade em buscar sabedoria está no fato de uma má compreensão do que a Bíblia diz sobre sabedoria. Porque, veja, o que é sabedoria, né? No consenso popular, sabedoria é você colocar o conhecimento em prática. Então, muitos cristãos pegam essa percepção de sabedoria e falam assim, não, então, você pega o conhecimento de Deus e coloca ele em prática. E pronto, você está ali exercendo sabedoria, você se tornará sábio. Só que veja, Jesus cita uma história critica um grupo que estava fazendo a coisa certa, segundo a palavra de Deus, mas ainda assim estava errado. Qual? Os fariseus. Ele fala, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho lá, ou seja, folhas pequenas, vocês dão o dízimo daquilo que é minúsculo. Mas esquecem do quê? Da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Isso porque a sabedoria bíblica, por mais que ela tenha uma ordem muito prática, ela trabalha também com as motivações do coração. A sabedoria bíblica, ela considera 3 aspectos da existência humana: nossa mente, nosso coração e as nossas ações. Como assim, Everton? Vamos ler lá Provérbios, capítulo 2, versos 1 a 8. Provérbios, capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao 8.
Amém? Diz assim o texto: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento. Então veja só, o proverbialista está começando dizendo, olha, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar elas no coração, e der ouvidos à sabedoria. A ideia de dar ouvidos é de aprendizado. Então existe um processo que envolve o nosso coração, mas também envolve o nosso intelecto. Eu dou ouvido, eu absolvo, eu aprendo com a sabedoria. E aí ele vai dizer, ó, inclinar o seu coração ao entendimento. Então veja, é necessário um exercício de alinhar aquilo que eu estou absorvendo intelectualmente com aquilo que está no meu coração. Eu preciso ter uma coerência entre o que eu penso e o que está lá dentro do meu coração. E veja, o coração é a fonte dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas motivações, dos nossos sentimentos. Então é preciso fazer um alinhamento entre o que eu sei a respeito de Deus e o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo. Essas coisas precisam se conectar. É o que o proverbialista está nos ensinando aqui. E não só isso. Ele vai dizer sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Ele vai então dizer que todo esse processo é como se fosse uma busca de alguém que está com fome, alguém desesperado. Porque olha só, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, então é algo que só se dedica a isso quem entende que é uma necessidade. E aí ele diz, né, se você buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, ou seja, se dá valor àquilo como se fosse algo de extrema importância, que vai mudar a sua vida, aí você pensa, quem fizer isso, vai alcançar a sabedoria, né? Não. Ele vai dizer que quem fizer isso, então entenderá o quê? O temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só, que interessante. A busca por sabedoria, no final, é uma busca por Deus. É uma busca por Deus. Por isso eu te convido a ler Eclesiastes, e não só a ler Eclesiastes, no ano que vem se matricular no IBTM para a gente poder estudar juntos os livros sapienciais, que tenho o maior prazer de dar aula sobre esses livros, que Deus é magnífico e perfeito em tudo que Ele faz. E as escrituras são lindas, maravilhosas. Esses textos de sabedoria, então, são incríveis. Mas veja, o proverbialista está dizendo, olha, essa busca por sabedoria, em algum momento, ela tem que te levar a compreender o temor de Deus e a conhecê-lo. Porque senão, você vai estar, como o Eclesiastes diz, correndo atrás do vento. Você vai estar correndo atrás do vento. Então você precisa, em algum momento nessa busca por sabedoria, entender o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. E temor do Senhor aqui, eu gosto sempre de pontuar que tem dois tipos de sentimentos que ele deve provocar em nós. O primeiro deles é o medo. Mas não é qualquer tipo de medo. É um medo proveniente de um amor profundo, de uma admiração e de um desejo profundo. É como quando você se apaixona por aquela pessoa e você está tão interessado nela, que você quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa e fica até com medo de falar alguma coisa errada perto dela. Compreendeu? Então você deseja e admira tanto a Deus, você quer estar tão próximo dele, ter ele tão junto de você, que você começa a ter medo de fazer qualquer coisa que possa desapontá-lo ou afastá-lo de você. Isso é temor. É uma reverência que vem com medo. É um desejo, é um anseio, é uma atração por Deus que te faz ter
temor. Eu não vou feri-lo, eu não vou desonrá-lo. Eu sei o valor e o preço que ele tem. Então eu vou ter cuidado ao me aproximar dele. E o proverbialista vai, então, olha só, tudo isso é coisa que acontece o quê? No nosso interior, no nosso coração. E ele vai dizer, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E isso logo em seguida eu vou tratar sobre esse tópico, mas vamos para o verso 7, que ele fala, olha, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem é o reto, gente, na Escritura? O reto é aquele que confia em Deus e que busca se manter nos caminhos do Senhor. É aquele que tem fé em Deus. Então, o proverbialista diz, Deus está confiando a sabedoria para essa, está guardando a sabedoria para essas pessoas. E não só isso, ele protege, ele é um escudo para quem anda com integridade, ou seja, para quem vive uma vida prática de integridade. Ou a gente poderia traduzir integridade por santidade. E ele vai guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Olha que interessante. Como então o proverbialista pega tudo aquilo que está acontecendo no coração e na mente e começa a expor, transportar para a vida prática dessas pessoas, para o modo com o qual elas vivem. E se você ler o restante do capítulo 2 de Provérbios, você vai ver que ele tem todo um aspecto prático. Ou seja, a sabedoria cristã, a sabedoria bíblica, ela vem de dentro para fora. É um processo que envolve a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações, as nossas práticas. E veja, semana passada o nosso pastor falou que sabedoria é viver bem. E hoje eu estou definindo o que é viver bem. Viver bem é ter nossa mente, coração e ações alinhados com a vontade de Deus, de modo que nossa interação com a criação e na criação e com o próximo reflita e manifeste a glória de Deus. E aí agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe? Porque o que tem impedido a gente de experimentar alegria em meio às provações é porque a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações não estão alinhadas com a vontade de Deus enquanto passamos pelas provações. Então veja, nessa manhã, reconheça a sua necessidade de sabedoria. É preciso sabedoria. Agora veremos também que não é só preciso sabedoria. É preciso não é só preciso reconhecer a nossa necessidade de sabedoria, para obter sabedoria. É preciso também pedir a Deus sabedoria. Olha só, Tiago vai dizer, peça a Deus que a todos dá. Provérbios, verso 6, diz que porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Sabedoria não é fruto do meu e do seu esforço. Sabedoria não é fruto do quantos livros você leu. Quantas sistemáticas você decorou. Quanto você sabe do grego, do hebraico, que são importantes. Todas essas coisas são importantes, são necessárias. Mas sabedoria não é alcançada por meio dessas coisas. Sabedoria é dada por Deus. E se ela é dada por Deus, consequentemente ela exige de nós o quê? Humildade. Por isso você precisa ser sincero diante de Deus. Por isso você precisa reconhecer que você precisa de sabedoria. A gente não cantou aqui, agora há pouco, eu venho como estou? É isso.
É essa consciência que você precisa ter diante de Deus. Deus, eu não sou sábio. Se o Senhor não me der sabedoria, eu não vou dar conta. Se o Senhor não me der sabedoria para passar pelas provações, eu vou cair nas tentações. E veja, aqui eu peguei um pouco da aula que eu dei para os meninos do IBTM sobre Eclesiastes, porque Eclesiastes é essa narrativa de um homem que está tentando encontrar sabedoria pelo esforço próprio. Até recomendo a leitura de um livro chamado Isto é Filtro Solar, do pastor Emílio Garofalo Neto. Ele vai mostrar lá como o homem vai buscando sabedoria, sentido na vida em várias coisas, na riqueza, nos prazeres desse mundo, no poder. E veja, o que Eclesiastes nos ensina, ou as conclusões que a gente pode tomar do livro de Eclesiastes, são duas. A primeira é que tentar conhecer a vida de forma autônoma é insensatez, é tolice, é estupidez. Para Tiago, na carta dele, ele vai dizer que é sabedoria terrena. No capítulo 3, versos 13 ao 18, você vai entender. Ele vai dizer que tentar desvendar as coisas, encontrar sentido na vida, a partir de si ou das coisas criadas, é tolice. Eu poderia até dizer que é a sabedoria do diabo. Por quê? E a gente vai, na verdade eu vou deixar isso mais para frente porque a gente vai tocar nisso. Mas a gente poderia dizer que tentar encontrar sentido na vida, ou conhecer qual é a boa vida, a vida boa a se viver, sem considerar a Deus, é tolice, é insensatez, é sabedoria do diabo. Mas não só isso. Eclesiastes também nos ensina que para vencer a complexidade da vida e encontrar sentido nela, é preciso lembrar do seu Criador. E aí é interessante, porque Eclesiastes usa uma expressão que aparece 38 vezes no livro, que é Hevel, que as nossas Bíblias traduziram como vaidade. Aí as pessoas, foi engraçado que na aula, né, eu perguntei para o pessoal, o que é vaidade, o que é Hevel? Aí todo mundo, é sem sentido. Só que Eclesiastes não está dizendo que a vida é sem sentido. Porque Hevel, a palavra Hevel, ela tem a ideia de fumaça, névoa, nevoeiro. A fumaça, o nevoeiro, é algo que você não consegue pegar. Você tenta pegar, ela escapa das suas mãos. Mas ela também traz confusão, não te deixa enxergar as coisas como elas realmente são. Então, o que ele está querendo comunicar é que a vida é complexa, a vida é difícil. Tentar decifrar ela pela nossa ótica, pela nossa perspectiva, considerando só as coisas debaixo do sol, não vai funcionar. Você vai entrar em um desespero existencial. Aí sim você vai dizer, a vida é sem sentido. Então, qual a solução que Eclesiastes apresenta no final do seu livro? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. E veja, eu tenho para mim que Tiago está seguindo essa tradição, a tradição sapiencial. E ele está, então, nessa manhã nos chamando a orar a Deus pedindo por sabedoria. Ore a Deus pedindo sabedoria. Quando vem a provação e a luta na sua vida, aonde é que você tenta buscar solução? É na força do seu braço? É na sua capacidade de pensar e achar uma solução para aquele problema? Ou não, é no método. Não, porque se você comprar o método de fulano, rapaz, seu problema financeiro, vai embora.
você ganha promoção no seu trabalho. Na verdade, você nem precisa de trabalhar, você pede demissão, abre seu negócio, empreende, prospera e vai viver a vida boa. Ou será que quando vem a aprovação, você coloca o joelho no chão e ora a Deus, pedindo, Deus, me dá a direção. Tiago está dizendo, quando vier a aprovação, ponha seu joelho no chão e peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Por quê? Ele é a fonte da sabedoria. Toda sabedoria, ou toda proposta de sabedoria que não considera a Deus, é tolice, é insensatez. E veja, por que Tiago nos chama a orar a Deus pedindo sabedoria? É porque Deus quer dar sabedoria de forma generosa e sem reprovações. Deus dá sabedoria generosamente e sem reprovação. Veja, ele diz, né? Peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago está garantindo, peça a Deus que ele está querendo assim, distribuir. Toma sabedoria. Esse é o desejo de Deus. E é interessante que, enquanto eu estudava o texto, eu encontrei um comentário de Kistemarker que resumiu bem a generosidade de Deus. E eu queria ler para vocês nessa manhã. Ele diz o seguinte: Deus não faz acepção. Ele dá a todos, não importa quem seja. Pois Deus deseja dar. É uma característica de Deus. Ele dá continuamente. Toda vez que alguém chega até ele com um pedido, ele abre seu reservatório e distribui sabedoria gratuitamente. Assim como o sol continua a dar a luz, Deus continua dando sabedoria. Não podemos imaginar um sol que deixe de dar a luz, muito menos pensar em Deus deixando de dar sabedoria. A dádiva de Deus é gratuita, sem juros, sem um pedido de que pague de volta. Ela é grátis. E não só isso. Imagina, você passando por uma dificuldade, aí você procura lá aquele seu amigo lá que pode te ajudar. Aí você fala para ele, cara, eu estou passando por um aperto, me ajuda. Aí imagina que na hora que você fala assim, me ajuda, ele vira para você e fala assim, mas também você é um burro, né? Olha as decisões que você toma na sua vida. Olha as coisas que você faz. Não, olha a loucura. E veja, meus irmãos, aqui, quando eu estava pensando sobre isso e lendo sobre o caráter de Deus, eu percebi, não, como eu sou tolo. Quantas pessoas vieram para mim pedir ajuda e a primeira coisa que eu fiz foi reprovar essa pessoa. E quantas vezes a gente não faz isso com as pessoas que chegam para nós pedindo ajuda, e ao invés de acolher a pessoa e recepcionar ela e ajudar ela, a gente fala, mas também, olha o que você anda fazendo na sua vida. Olha as decisões que você tomou. Graças a Deus que Deus não é assim com a gente. Porque no momento em que vier a aprovação e nós pedirmos a Ele sabedoria, Ele não vai falar, mas também, né, lá. Ele não vai falar isso. Deus não é assim. O que Tiago está dizendo quando diz que é sem reprovações, é que Deus não vai considerar suas falhas no passado. Na hora que você chegar para Ele e falar, Senhor, me dá sabedoria para passar por essas provações, Ele vai falar, toma. Toma. Eu te dou. Peça a Deus sabedoria, pois Ele quer te dar generosamente e sem reprovação. Então veja, nós necessitamos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus e podemos confiar que Deus vai dar generosamente
e sem reprovação. Mas também é preciso pedir com fé e sem duvidar. Porque talvez você se coloque na posição de falar: Everton, beleza, eu já fiz essa oração, mas eu vou ser honesto com você. Não veio não. E aí Tiago nos aponta um dos motivos pelo qual as pessoas não recebem sabedoria de Deus. É porque elas não pedem com fé. Veja só, ele diz no verso 6: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, o que impede o povo de Deus de receber a sabedoria é a incredulidade, é a falta de fé. Ao orar a Deus pedindo sabedoria, a gente deve orar crendo que Ele vai dar, confiante que Ele vai dar. E veja, aqui a gente precisa pontuar alguma coisa aqui. É que a ideia de fé aqui está associada a você conhecer o caráter de Deus. A confiar que aquele que diz que vai dar mesmo. Quem aqui não tem aquele amigo que sempre quando a coisa aperta, você recorre para aquela pessoa, porque você sabe que um dia essa pessoa falou assim: aquilo que você precisar, conta comigo. Se você não tem, meu irmão, eu lamento por você e vou orar a Deus para que você encontre um amigo assim. E quem sabe a gente possa ser esse amigo para você. Mas como é bom ter um amigo assim, não é? Aquela pessoa que apertou, você corre para ela, que você sabe que pode contar com aquela pessoa. E por que você conta com aquela pessoa? Porque você sabe quem ela é, sabe do caráter dela. Você então confia. Compartilha com ela as suas alegrias e tristezas, principalmente as tristezas. Principalmente nesse tempo em que a gente vive, que as relações são tão atomizadas, individualizadas, as pessoas são tão superficiais nos seus relacionamentos. É difícil encontrar esse tipo de gente. Então, por isso, quando a gente encontra, a gente quer valorizar demais. E o que Tiago está nos ensinando é isso. Você não pode duvidar do caráter de Deus. Porque duvidar do caráter de Deus, sabe o que é? É sabedoria da serpente. É sabedoria do diabo. Porque o que o diabo fez no Éden? Se não lançar dúvidas sobre o caráter de Deus? Não é que vocês vão morrer, é que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Ou seja, Deus não quer o bem de vocês, Ele quer que vocês continuem inferiores a Ele e Ele possa manipular vocês como é que Ele bem entender. Então, veja só, ao pedir a Deus sabedoria, você deve saber a quem você está pedindo. Você está pedindo àquele que não nega a quem pede socorro. E você deve, então, confiar no caráter dessa pessoa. Se você imagina, você chega para Deus assim e fala: Deus, eu estou precisando de sabedoria, mas assim, se você não quiser dar também, tá bom, tá tudo bem. Parece que você está confiando que Ele pode te dar sabedoria ou não? Você está já desconfiando, né? Não, eu estou te pedindo, mas... Não, é confiar. Olha, eu estou aqui diante do Senhor porque eu ouvi falar que você dá sabedoria a quem pede. Então eu vim aqui receber sabedoria. Eu preciso, para eu não pecar contra ti, eu quero sabedoria, me dê essa sabedoria. Eu confio que você pode me dar. É o que Hebreus diz, que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando vem a aprovação e você pede a Deus uma orientação, sabedoria, você está pedindo sem duvidar ou está duvidando? Calvino, ao comentar essa passagem, ele vai dizer o seguinte: fé, pois, é aquela que confia nas promessas de Deus e nos faz certos de obtermos o que pedimos. Daí se segue que ela está conectada com a confiança e certeza do amor de Deus
para conosco. Você tem confiado no amor de Deus ou está desconfiando do amor dele? Está desconfiando das intenções de Deus para com você ou não? Então, na aprovação, peça sabedoria a Deus com fé, que Ele te dará generosamente e sem reprovação. E veja, os versos 7 e 8, vamos dizer que quem duvida não recebe, pois, e aí, é uma interpretação minha, tá? Serve a dois senhores. Sabe por que você não está recebendo e porque você está duvidando de Deus? Porque você está tentando servir a dois senhores. Como assim, Everton? Veja só. Versos 7 e 8 diz que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tem uma expressão na nossa Bíblia, que foi, pelo menos na minha versão, foi traduzida, né, sendo indecisa. Na Ara, foi traduzida como tendo ânimo dobre. A ideia transmitida ali é uma pessoa de duas almas. Uma pessoa de duas almas. O que é isso? É uma pessoa que, enquanto está de joelho, fala assim: Deus, eu confio que o Senhor pode me dar sabedoria. Então me dê sabedoria. Aí quando ela se levanta, ela fala assim: eu acho que eu devo fazer desse jeito. Entendeu isso aqui? Ela ora a Deus, pedindo sabedoria, mas no final das contas, o que norteia as ações dela no mundo é a própria percepção dela. E aí Jesus já nos falou que não dá para você servir dois senhores, né? Você ama um e despreza o outro, ou ama o outro e despreza um. A questão é que quem vive assim, no final das contas, já escolheu a quem está servindo. E deixa eu te dizer, você está servindo o diabo. Toda vez que você abre mão de confiar no caráter de Deus, na sabedoria que Ele está te dando, ou que Ele pode te dar, e você opta por ouvir qualquer sabedoria, seja da sua, seja daquele coach, seja daquele pastor, ou seja a sabedoria do mundo, você está seguindo, na verdade, a sabedoria do diabo. Porque no final você não confiou que Deus poderia te dar a resposta final sobre como agir em meio à provação. E aí para essa pessoa é impossível que Deus dê a ela sabedoria. Por quê? Porque ela é inconstante. Ora, ela quer Deus. Olha o passarinho, que bonito. Inconstante, né? Olha lá, veio, já saiu correndo. Essa pessoa é inconstante. Ora, ela quer Deus. Ela busca a Deus. Pede a Deus sabedoria. No outro momento, ela está tentando solucionar as coisas do jeito dela, com a sabedoria dela, do modo que ela acha melhor. É impossível para esse tipo de pessoa alcançar a sabedoria que vem do alto, porque ela já se prendeu à sabedoria terrena. Ela já se prendeu à sabedoria de Satanás. Então veja, a gente viu então que é necessário, que é preciso reconhecer a nossa necessidade de sabedoria, que é preciso pedir a Deus e que é preciso pedir com fé, confiando que Ele vai dar. Só que, para a gente partir para a nossa conclusão, eu queria compartilhar algo que Provérbios ensina. Em Provérbios, existem 3 tipos de pessoas. O tolo, aquele que rejeita a sabedoria, mas se acha sábio. Ele se acha sábio, mas despreza a sabedoria. Existe o simples. O simples é aquele que sabe que não tem sabedoria,
mas ele a deseja. Então ele tenta buscá-la. E existe o sábio. O sábio é aquele que alcançou a sabedoria. Essa vida onde a mente, o coração e as ações estão alinhadas com a vontade de Deus, de modo que ele pode se relacionar com a criação, na criação e com o próximo, de modo que Deus vai ser glorificado. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Só existe um homem sábio, ou plenamente sábio, na face da terra. Jesus Cristo. E é interessante que João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo. A palavra que é traduzida como verbo é a palavra logos. E logos tem uma possibilidade interpretativa de que logos seja o equivalente masculino para a palavra grega sofia, que quer dizer sabedoria. E assim existe uma tradição cristã que afirma que Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. E pensando nisso, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:32, que diz, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí você pensa, Deus já nos deu seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria encarnada. Você já tem tudo o que você precisa para que você possa alcançar sabedoria. Você tem Jesus Cristo. O sermão da semana passada, o Tiago falou isso, ao terminar de comentar o verso 4, e falar sobre a maturidade que, quando alcançada, já não nos falta nada. Ele fala, né, porque Deus já preparou tudo. Tudo que é necessário para que alcancemos essa maturidade, ao ponto de que um dia a gente possa falar, não nos falta nada. Mas até lá, Tiago está nos alertando, vai faltar. Vai faltar sabedoria. Mas o que eu estou querendo afirmar para você hoje é que ela já está disponível. Uma vez que você confiou a sua fé em Cristo Jesus, a sabedoria divina já está disponível para você. Creia em Cristo Jesus. E crendo nele, reconheça a sua fragilidade. Reconheça a sua falta de sabedoria. Reconheça a sua necessidade de sabedoria. Coloque-se de joelho e ore a Deus pedindo, me dê a sabedoria que foi encarnada no seu Filho Jesus, para que eu seja feito à imagem e semelhança dele. E creia que Deus vai te dar essa sabedoria, de forma generosa e sem reprovações. Amém? Nos coloquemos de pé e oremos.